Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Leicester é a 18ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Arsenal dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Arsenal é a 2ª colocada com 50 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes ficou com 5 vitórias para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Arsenal para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Bayern é a 18ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Borussia Dortmund é a 11ª colocada com 29 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Borussia Dortmund para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Manchester City é a 5ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Newcastle, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Newcastle é a 6ª colocada, também com 41 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester City, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Newcastle. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Manchester City para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Saint-Étienne. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Olympique de Marseille é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Saint-Étienne, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 2. A equipe do Saint-Étienne é a 16ª colocada com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Olympique de Marseille para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2, venceu 3. A equipe da Lazio é a 4ª colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe da Napoli, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe da Napoli é a 1ª colocada com 55 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Lazio, 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayer Leverkusen enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Bayer Leverkusen é a 2ª colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 54 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Atlético de Madrid é a 2ª colocada com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Celta de Vigo é a 13ª colocada com 28 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de
casa, Atlético de Madrid para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Nantes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, venceu 2, perdeu 3. A equipe do Mônaco é a quarta colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Nantes, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Nantes é a 15ª colocada com 21 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Mônaco, 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Mônaco para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Santa Clara enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. A equipe do Santa Clara é a 5ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Benfica é a 2ª colocada com 47 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Benfica para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Hellas Verona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Milan é a 8ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Hellas Verona, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do Hellas Verona é a 15ª colocada com 23 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes ficou com 5 vitórias para a equipe do Milan. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Milan para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Toulouse enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, empatou 3, perdeu 2. A equipe do Toulouse é a 10ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do PSG, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, ficou com 1 vitória para a equipe do Toulouse, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, PSG para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Arouca. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Sporting é a 1ª colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Arouca, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. A equipe do Arouca é a 12ª colocada com 23 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sport e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Sport para vencer. Pela Taça Guanabara, Campeonato Carioca, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Vasco. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Flamengo é a 1ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Vasco, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Vasco é a 3ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Flamengo e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Molson. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Internacional, pelo grupo B, é a 1ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Molson, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Molson, do grupo C, é a 2ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Internacional para vencer. Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Ipiranga enfrentando a equipe do Grêmio. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ipiranga, empatou 2, venceu 3. A equipe do Ipiranga
pelo Campeonato Gaúcho do Grupo B, é a terceira colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Grêmio, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. A equipe do Grêmio pelo Grupo A é a primeira colocada com 14 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Ipiranga, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Grêmio. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Grêmio para vencer. Campeonato Mineiro, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Tombense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, empatou uma e venceu 4. A equipe do Tombense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro e 2 empates. Como se trata aqui já de uma playoff das semifinais do Campeonato Mineiro, vamos ficar com casa. Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Paulista, temos a equipe da Portuguesa enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Portuguesa, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. A equipe da Portuguesa, do Grupo B, é a segunda colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Corinthians, pelo Grupo A, é a primeira colocada com 25 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, ficou uma vitória para a equipe da Portuguesa, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Corinthians para vencer. Campeonato Paulista, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Noroeste. Nos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. A equipe do Red Bull, do Grupo B, é a quarta colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Noroeste, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Noroeste do Grupo C é a terceira colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Red Bull Bragantino para vencer. Campeonato Baiano, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Bahia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, empatou 4, venceu 1. A equipe do Barcelona é a sexta colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 2. A equipe do Bahia é a terceira colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes, ficou com 2 vitórias para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Bahia para vencer. Campeonato Goiano, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Yilmaz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Vila Nova é a segunda colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Yilmaz, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. A equipe do Yilmaz é a sexta colocada com 13 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Vila Nova para vencer. Campeonato Paranaense, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Londrina é a primeira colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Paranaense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Atlético Paranaense é a segunda colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Londrina e 4 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Bayern vs Borussia Dortmund, fora. Borussia Dortmund para vencer. Osasuna vs Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer. Olympique de Marseille vs Saint-Étienne, casa. Olympique de Marseille para vencer. Leicester vs Arsenal, fora. Arsenal para vencer. Toulouse vs PSG, fora. PSG para vencer. Atlético de Madrid vs Celta de Vigo, casa. Atlético de Madrid para vencer.
Milan versus Hellas Verona, casa, Milan para vencer. Sporting versus Arouca, casa, Sporting para vencer. Estaduais do Brasileiro, vamos da seguinte forma: Londrina versus Atlético Paranaense, partida acima de 1,5. Atlético Mineiro versus Toulouse, vamos de casa, Atlético Mineiro para vencer. Internacional versus Moção, casa, Internacional para vencer. Red Bull Bragantino versus Noroeste, casa, Red Bull Bragantino para vencer. Flamengo versus Vasco, partida acima de 1,5.